bom dia, meus queridos alunos, queridas alunas do canal Educação, diretamente do Estúdio 4, professor César Roberto, professor de História. Bom dia para a Andressa, nossa intrépida intérprete de Libras, né? Sempre democratizando o acesso, né, ao conhecimento. E hoje, galera, o que é que nós vamos estudar? Hoje vamos estudar dois temas muito interessantes, tanto a questão da violência, né? Olha só, violência contra populações marginalizadas e, na sequência, vamos trabalhar a Guerra Fria. Nós estamos condensando aqui dois conteúdos, né? De duas aulas, tá certo? Olha só o nosso objeto do conhecimento, a questão da violência contra populações marginalizadas, né? E aqui nós vamos ver o confronto que acontece em relação a direitos que são desrespeitados. Tá certo? E daí a necessidade de nós estarmos vigilantes, atentos, para não comungarmos, né, dessas agressões, dessas violências todas. E na sequência, um tema história geral, né? A Guerra Fria, que acaba repercutindo no Brasil também. Vamos comentar isso. Vamos tentar dividir essas duas aulas da seguinte forma. A primeira aula, vamos trabalhar a questão da violência, né, contra populações marginalizadas, com correção de questões, óbvio. E na segunda aula vamos trabalhar sobre a Guerra Fria, tá bom? Sempre tendo como meta nossos objetivos. Analisar os interesses que se manifestam nas ações de violência contra populações marginalizadas no Brasil, tá? Destacando o protagonismo, né, da sociedade civil. Como também analisar os interesses em relação à questão da Guerra Fria, o outro objetivo da sequência. No Brasil, a história da violência no Brasil, pessoal, ela vem desde a chegada dos portugueses. Você está vendo aí na imagem, né? Um escravo, ele sendo recebendo chibatada, e olha só, por um outro negro, né? Isso era muito comum naquela época. Era até uma forma de intimidação. Alguns deles eram cooptados, né? Alguns dos escravos deixavam de ser escravos e passavam a torturar, a perseguir. Alguns capitães do mato eram ex-escravos. Né? Tem algumas gravuras muito clássicas do Debré que mostram um escravo a cavalo, montado a cavalo, conduzindo um escravo fugitivo, amarrado e tudo, ele fortemente armado, o capitão do mato. Então, isso era muito comum naquela época. Então, veja bem, olha o texto. Ah, sim, e olha aqui ao redor. Observe na imagem, leitura de imagem. Comecemos sempre pela imagem, né? Depois vamos ler o texto, né? Mas na leitura da imagem você vê isso. Uma violência pública, né? Onde expõe a pessoa a exatamente esses maus tratos. Os outros observam, e a lógica, infelizmente, era essa naquele tempo, né? Era de desestimular o que os outros escravos fizessem algo que, na cabeça dos seus proprietários, era algo que eles tinham como uma infração, né? Então, no Brasil, a violência é um problema sistêmico, pessoal, que nos acompanha desde o tempo da colonização. É um traço na história do Brasil, desde a chegada dos portugueses. A apropriação das terras, que pertenciam aos índios, né, e uma imposição violenta da cultura europeia, branca, sobre a cultura indígena. Porque, olha só, interessante, via de regra, quando se fala em violência, as pessoas lembram logo da violência física, né? Alguém que agrediu, que feriu, que matou, mas temos outras violências também. Tem a violência, por exemplo, verbal, quando você agride, você fere a pessoas com palavras, é uma violência. Violência de gesto, um gesto desrespeitoso, né, obsceno. Então, são formas de violência. Né? Às vezes, as violências ficam também nas entrelinhas, né? Uma mensagem subliminar. Então, violência é no plural, não é singular. Né? E não é só de uma forma, são de várias formas. Por exemplo, no texto destaca essa primeira grande violência. Os portugueses desembarcaram aqui em 1500 e se apoderaram das terras que os índios há séculos e séculos moravam por aqui, tá? Eles não tinham noção, os índios, do que estava por acontecer quando observaram na praia aquelas caravelas se aproximando, né, à chegada dos portugueses, tá bom? Então, a terra, uma violência, a apropriação das terras, a imposição da cultura, olha só, imposição violenta, porque é interessante, é bom comentar a forma da cultura, como é que você tem um contato cultural? Olha,
nós estamos aqui comentando algo que aconteceu há 500 anos atrás, né? A imposição violenta da cultura europeia branca sobre a cultura indígena. Aconteceu a mesma coisa em relação aos africanos. Hoje, mundo globalizado, é inevitável que nós tenhamos contato com outras culturas do mundo inteiro, Isso é algo inevitável, né? Nossa amiga Andressa, por exemplo, está aqui observando a tatuagem das flores, né? A moreira, que é da cultura japonesa. Então, é algo que nós estamos conectados com o mundo, né? Agora, mas ninguém obrigou a Andressa a fazer essa tatuagem, né, Andressa? Com certeza não. É algo de livre, espontânea vontade, achou bonito e interessante. De boa, tranquilo e tudo bem. Agora, diferente do que aconteceu há 500 anos atrás, quando os portugueses impuseram a sua língua, a língua portuguesa, impuseram a religião católica deles, né? Impuseram valores, costumes e tradições. Então, de uma forma violenta. Ninguém perguntou para os índios, né, se eles queriam aprender a língua portuguesa. Ninguém perguntou aos índios se eles queriam mudar de nome, do nome deles para Francisco, José e Antônio, por exemplo. Tá? Então, na sequência dessa violência contra os índios, veio a violência contra os africanos, né? Com a escravização dos povos africanos, essa imposição cultural violenta, ela continuou e se intensificou. Então, você sempre ouviu o seu professor, sua professora falando que a sociedade brasileira é composta por 3 etnias, né? A europeia, a indígena e a africana. De fato. Agora, dessas 3, houve essa imposição, esses atos de violência da cultura europeia em relação à cultura indígena, em relação à cultura africana. Né? Não foi algo tranquilo, de fato não foi. E teve reações, né? Tanto da parte dos índios, como também dos povos originários, né? Como se admite hoje, né? Em relação também aos povos africanos, tá certo? Então, atos de violência. A imposição cultural forçada é em si uma forma de violência, pois ela gera o quê? A anulação forçada da individualidade do outro. Vamos grifar essas palavras-chave, né? Esses textos, eles possuem palavras-chave, né? Que nós precisamos identificar. Por exemplo, essa imposição, esse forçado aí está até redundante. Isso é imposição, né, Andressa? Então, a imposição forçada da cultura é uma forma de violência, né? A imposição cultural. Pois ela gera a anulação também forçada da individualidade do outro, da realidade do outro, da religião do outro e da cultura do outro. Em tempos de intolerância, como nós estamos vivendo, né? Isso fica muito evidente. Mas isso aí, pessoal, não é assim, ó, não estalar de dedo, não. Todas essas situações de intolerância, né, de desrespeito, de agressão, é algo que no nosso país é historicamente construído desde o período colonial, como você está vendo. Então, olha só, quando a gente fala assim, o outro, tomando como lugar de fala onde nós estamos, né? Onde eu estou, onde você está. Então, essa impulsão cultural é uma forma de violência. Por quê? Porque anula. Anula o quê? A individualidade, que não é respeitada, a individualidade do outro, a realidade do outro, a religião do outro e a cultura do outro. O outro, né, não é necessário, ele não é obrigado, vamos dizer assim, e não pode ser dessa forma, ele ter a nossa religião, a nossa cultura, entendeu? A nossa individualidade. É preciso ter tanto essa visão histórica para poder compreender, né, o momento atual, tá certo? Não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Essa imposição forçada de uma cultura dominante gera o quê? Uma sociedade violenta, entendeu? Então, olha só, então veja que são engrenagens, tá, de um mecanismo maior que vão se encaixando, tá, e se transforma em quê? E começa a pipocar casos de violência aqui e acolá, tá? Vivemos uma sociedade violenta, né? E muito tem a ver com essa questão dessas imposições forçadas de opiniões, de ponto de vista, tá certo? Na medida em que há a exclusão de um grupo étnico, tá? Isso é um processo, isso aqui não acontece, como eu falei há pouco, no estalar de dedos, não. Exclusão de um grupo étnico, seja o indígena, seja o africano, tá? Que tende a não ter acesso aos mesmos serviços que o grupo dominante,
Tem. Por exemplo, de repente você tem a escola para uns e a escola para os outros. O atendimento médico para uns, poucos, e o atendimento médico para os outros, para o restante, né? Então, o grupo dominante, ele se cerca, né, de uma série de serviços, né, de facilidades que a maioria não tem. E aí vai crescer o quê? Cresce na miséria. Sem expectativa, né, de crescimento, tende também a reproduzir a violência que lhe foi imposto pela exclusão desde criança. Tá? Há uma tendência na sociedade, né, a esses mecanismos, a esses comportamentos se reproduzirem, né, eles se perpetuarem. Tá? Isso muito já foi comentado, isso muito é estudado. Pesquisas que relatam, né, casos de... É triste falar, mas assim, de esposo que agride a esposa. Às vezes, já é um histórico familiar, porque muitas vezes ele conviveu com situação de violência, o pai dele agredindo a mãe dele, e acaba, infelizmente, reproduzindo esses comportamentos, né? E acaba uma coisa que é tipo uma bola de neve, né? Então, assim, há uma cultura de violência e essa tendência dos grupos étnicos que não tiveram acesso a esse serviço no Brasil, historicamente falando, né? É lógico que o colega da sociologia, o professor da filosofia, né, da geografia, ao abordar esse mesmo tema da violência, ele vai colocar características da sua ciência. No caso da história, nós olhamos numa perspectiva histórica, né, ao longo dos séculos, tá? Ao longo do século, tá bom? Então, é algo que já começa da infância, né? Dessa cultura violência. Aparece também. O bullying, muitas vezes na escola, né, o que acontece? Não necessariamente uma agressão física, mas uma palavra, né? Um desenho, né? Um gesto, é um ato de violência. Tudo aquilo que lhe incomoda, tudo aquilo que lhe fere, né? É um ato de violência, tá? Não somente a violência física, tá certo? E os índios? Olha só uma índia, né, segurando um cartaz, pare de nos matar. Aí você diz assim, mas eu nunca matei um índio. Você não. Ainda bem, graças a Deus, eu também não. Mas a nossa sociedade, ela é muito violenta, tem, por várias vezes, manifestado atos de agressão e até mesmo de morte em relação aos índios, tá? Por quê? Porque na nossa formação social, historicamente falando, a exclusão começou como a forma como os colonos tomaram e se apropriaram das terras indígenas, mantendo-os como donos legítimos de um sistema excludente. Então, vamos grifar as palavras-chave? Então, nessa nossa formação, a exclusão começa como? Lá do começo, do início. Colonos que tomaram e apropriaram-se das terras indígenas, mantendo-os como dono legítimo do sistema excludente. Professor, como é que isso acontece? A melhor forma de você entender isso aí, imagine uma situação hipotética, né? Você está na sua casa, você está agora assistindo a aula, né? Chega alguém que você nunca conhece, nunca viu, manda você sair de casa e diz que a partir daquele momento aquela casa é dele, pronto, e vá-se embora e acabou. Caricaturizando, né, vamos dizer assim, algo parecido, semelhante, aconteceu, né, quando os portugueses embarcaram aqui. Não só com os portugueses, com os espanhóis, né, com os ingleses, com os franceses, aquelas nações metropolitanas, nações europeias. Então, eles chegam e se apoderam das terras, né? E desconsideram quem já estava aqui, e expulsam das terras aqueles povos nativos, tá? Mas não só tira da terra, né? A violência avança a ponto de tirar a vida, né? Porque quando os índios começam a reagir, eles vão ser logo caracterizados como o quê? Como povos violentos, povos hostis, né? Ora, não seria mais uma forma deles estarem procurando se defender, né? Porque se o português ataca primeiro, se o português invade, se o português tira a terra, tira a vida, o índio faz alguma coisa, levanta um dedo, opa, não, você é violento, né? Ora, mas então é uma hipocrisia isso, né? Porque você veja quem começa primeiro os atos de violência, né? Quem inicia todo esse desencadear de atos violentos, tá bom? Lógico, violência não se justifica, não estou de forma alguma justificando atos de violência da parte dos índios. Mas, na verdade, nessa sequência de violências, alguém começou, né? Alguém iniciou, e aí aquela velha história, que violência gera violência. E a paz gera paz, tá?
Ainda hoje, a exclusão social e o acesso aos bens mantém-se, sendo essa exclusão o maior problema causador da violência. Pessoal, aqui está focando na causa, exclusão social e esse acesso aos bens, acesso também aos serviços públicos, saúde, educação, segurança, tá certo? Então, você pode ver o problema e ficar restrito ao problema, mas se você se esforçar para procurar entender as causas dos problemas, né, de onde se originou, aí você vai chegar a essa situação que nós estamos tratando agora. Nós estamos exatamente procurando compreender como é que essas situações elas foram sendo elaboradas, tá? Gestadas ao longo de séculos e séculos, tá bom? Então veja que não é algo de hoje, não é algo desse ano, não é algo dessa década, e nem é algo deste século, tá? É algo que vem sendo gestado há muito tempo, tá? Então veja que as desigualdades sociais, elas acabam causando essas diversas manifestações de violências, né? Exclusão social e também, logicamente, essa falta de perspectivas, né? Muitas vezes são segmentos da sociedade que não têm, assim, digamos assim, não visualizam um futuro diferente daquele dos seus familiares. Isso tudo mergulha, né, a partir das crianças, né, numa situação digamos assim, acabam se acomodando e sofrendo muito, sendo vítima desses atos de violência, tá bom? Mas nada melhor do que a educação, nada melhor do que o estudo, né? Para que você compreenda, que você reaja e que você não contribua para a perpetuação desses atos de violência, tá legal? Olha essa imagem, né? Você está vendo aí policiais fortemente armados, enfrentando índios, dá a entender que é na manifestação, né? O índio está aí com seus paramentos indígenas, né? Da cultura deles, né? E veja que essa situação, essa imagem vista hoje, século, né, 21, quando você compara com outras imagens, quadro do desembarque, naquela época não tinha fotografia, lógico, né, do desembarque dos portugueses aqui no Brasil. A primeira fase foi amistosa, galera. Não era conveniente, né, aos portugueses chegarem matando os índios, né? Os portugueses queriam saber se tinha ouro, prata nessa terra, né? Os portugueses queriam utilizar a mão de obra do indígena, como de fato utilizaram na extração do pau-brasil, dando ali objeto de pouco valor, né, para os índios. As quinquilharias ou as bugigangas, um espelho, um colar, pouco valor para os portugueses, mas de muito valor para os índios que não conheciam aquilo. Um espelho, algo extremamente interessante, né? Dava para ver a própria imagem, né? Algo que banal, né? Para um europeu. Então, primeiro momento, a fase amistosa. Quando começaram a plantar cana, né, e precisaram de muita mão de obra, começaram a escravizar os índios, e aí acabou a fase amistosa. Aí tem nisso uma fase conflituosa que acabou resultando em muita morte, né? No genocídio das comunidades indígenas, né? Então veja que ao longo desses séculos, aquela primeira cena do desembarque, né, dos portugueses, né, aquela fase tranquila, né, não, calma, não é de boa, tá legal? Ela com o tempo vai chegar nessa imagem que está na sua tela, né? É um confronto, né? Ninguém sabe aí as próximas cenas, pode ter havido algo, né, mais sério, né? Você vê que os policiais estão ali barrando a passagem. Me parece que na manifestação em Brasília, que eu estou vendo aqueles ônibus ali no fundo, me parece muito em frente ali o Congresso, tá? Momentos em que tem votação de leis, que eles entendem que vai acabar prejudicando, né, os direitos indígenas. Olha, essa imagem, né, ampliada, você veja que a mão levantada, a mão aberta é um símbolo, né, da paz, calma, né? Enquanto isso, a primeira coisa que você está vendo logo, que lhe chama a atenção, é a desproporção, né? Nosso diretor de imagem, o Elcimar, deu um close aí para ficar melhor, para a gente poder interpretar a imagem. Falando a verdade, eu acho até mais interessante interpretar essas imagens, comentar essas imagens que o próprio texto, né? Porque os textos limitam aquelas palavras que estão ali. Nas imagens você começa a procurar mergulhar, né, no que está passando por aqui. Bom, então veja só, a primeira coisa que você vê é a desproporcionalidade.
E o que é a desproporcionalidade? A desproporcionalidade entre todo esse armamento, né, que eles estão usando, essa proteção toda que os policiais estão aí manifestando, e que é algo desnecessário. Para quê? Por quê? Né? Eles estão reivindicando os direitos deles, dos índios. Não há necessidade, né, de toda digamos assim, esse confronto. Na sequência, o que é que diz? Olha, na esteira da exclusão, temos o sistema que, além de concentrar a posse das terras, concentra o quê? O acesso à educação e à saúde de qualidade nas mãos das elites dominantes. Tá? Não precisa você forçar muito a sua mente para você entender que os atendimentos na área de saúde das comunidades indígenas, que a educação das comunidades indígenas é algo sempre muito limitado, é algo sempre que eles reivindicam avanço. Agora, nesse sistema é quase impossível a ascensão social, que mantém uma classe, né, algumas classes marginalizadas. Então, olha a sequência, gente, preste atenção. Se você tem no nosso país, né, graves desigualdades sociais, entre os que têm muito, né, e outros que não têm pouco, quase nada, o que precisa haver são oportunidades para que exatamente esses que são excluídos, eles consigam ascender socialmente, né, eles terem um futuro, né, diferente dos seus antepassados, né? E, repito, a educação é esse grande canal, né? O canal Educação, né? Chega a ser inevitável lembrar, né? Então, a educação é o grande canal para que exatamente situações como essas não se repitam, não se perpetuem, né? Aí hoje nós temos, né, um grande avanço na próprios índios mesmo se destacando, como o Krenak, né? Publicando livros, né? Divulgando a cultura indígena e denunciando as agressões, né, que as comunidades indígenas sofrem, tá bom? Então, é um sistema excludente, ele exclui, né? Ele não inclui. Imagem forte, né? Imagem forte, a bandeira do Brasil aí, né? Claro, isso aqui com certeza tinta, né? Vermelho, mas sim, tem uma simbologia, né? Tem uma simbologia, né, de sofrimento. Vamos lá. Quando não há acesso aos serviço básico você entenda, saúde, educação, segurança, saneamento, né, e dificuldade de mobilidade social. Mobilidade é movimento. É você sair de onde você está e ir para outro lugar. Então, não quer dizer que as pessoas que nasçam numa situação de exclusão social permaneçam nessa situação, tá bom? Nesse quadro todo, a violência, galera, torna-se um problema crônico, tá? Quando você não tem acesso a serviços básicos e dificuldade de mobilidade social, né? Então, a violência passa a ser uma parte cruel de todo esse sistema, né? Que vai se retroalimentando, tá? Aliado a esse cenário, nós temos um sistema educacional falho que não consegue dar conta do ensino formal, de instrução dos problemas morais da sociedade. Na verdade, nós temos tido alguns avanços nessa área, né, da educação, em termos exatamente de oportunidades para aqueles que quando você compara com gerações outras, né, aí você já começa a ver, não, já teve, naquela família não tinha ninguém que tinha ingressado numa faculdade, então, de um certo tempo para cá, isso tem sido uma feliz realidade, né? Não era quase tipo uma sina, né? Não, a nossa família é toda dessa forma, não, a universidade é para os outros, não é para nós. Por que não? Por que não? Né? A universidade é para todos, né? Não é só para poucos, tá? Então, veja que apesar do que está colocado aí na tela, né, o sistema educacional falho, é preciso reconhecer significativos avanços nessa área, né? Agora, é aquela coisa, né? Se você tem a oportunidade, cabe a você, né? Cabe a nós aproveitar as oportunidades que são colocadas, né? Por exemplo, as aulas do canal Educação. É uma oportunidade que você está tendo, tá certo? De estudar, de reforçar o que você está aprendendo na escola, tá legal? De aprofundar seus conhecimentos. Um lance tão interessante que você vê a aula, pode rever, volta, passa, né? Aumenta lá a velocidade, o professor estiver falando muito lento. Então, tudo isso são, digamos assim, oportunidades que outrora não existiam.
nossos pais, nossos avós, eles não tiveram essa oportunidade, né, de qualquer hora do dia ou da noite, eu quero rever aqui um assunto da matéria, né, de história, de física, de química, né, eu não entendi direito o que o professor explicou lá na escola. Vamos lá no canal Educação, vai lá no canal, seleciona a disciplina, seleciona a tua série e com certeza a informação vai estar lá disponível, tá bom? Agora, meu querido, minha querida, sem educação, sem emprego, sem lugar na sociedade, sem moradia e sem comida, sem alimentação, em relação àqueles escravos, a situação toda, vamos comparar logo após a abolição da escravidão em 1888, quando uma parcela significativa da sociedade, né, deixa de ser escravo e passa a ser, pelo menos entre aspas, livres, mas nem tanto, né? E depois eles saíram das senzalas e acabaram indo para onde? Para as favelas, né? Habitar os locais em que ninguém mais queria habitar, né? Muitas vezes até na encosta dos morros, como você vê nos grandes centros urbanos, na periferia da cidade, porque qualquer cidade que você for estudar, você vai ver que tem ali um centro administrativo, você vai observar que uma determinada elite reside numa determinada área e no entorno, quanto mais distante do centro, até parece que é tipo assim, para não visualizar, para não, entre aspas, incomodar, então surgem as favelas, esse amontoado, né, de casas. Aí você já imagina como a dificuldade que com certeza tem, em relação a saneamento, em relação a abastecimento de água, de energia, né, segurança, tudo isso você tem que considerar quando você está falando, né, num grande centro urbano. Lógico que em cidades menores, né, não vamos ter essa realidade, né, mas na cidade média e sobretudo nas maiores, né, isso é um fato. Então, aí surge o 100, né, no Brasil nunca foi feito uma reforma agrária que contemplasse, né, a grande maioria que não tem terra. Estados Unidos já fez há muito tempo, século XIX. Não existe latifúndio nos Estados Unidos, por exemplo, né? Só grandes extensões de terra. Tem os minifúndios, pequena extensão de terra. É por isso que não tem MST nos Estados Unidos, Movimento Sem Terra, porque lá não é um problema social, não é questão da terra. Logo ele definido no século XIX, há 200 anos atrás. Quem quiser terra vai ter que plantar ou vai ter que criar, produzir naquela terra, não é? Entendeu? Então, nós temos o sem terra, mas nós temos também o sem educação, aqueles que não têm acesso, né? Os sem empregos, que estão desempregados, os que estão à margem da sociedade, muitas vezes você escutou, ouviu falar, os marginalizados, estão à margem, os sem moradia, os que não têm casa, né? Muitos, infelizmente, ainda moram nas ruas, né? Ou então, pagando um aluguel, ele não tem uma casinha para ele, né? Aqueles que não têm alimentos, sem comida, né? Ou seja, então veja, você que a desigualdade sociais, ela se materializa na falta desses acessos, né? Acesso à educação, né? Não tem oportunidade de emprego, né? Não tem uma moradia, não tem uma alimentação, uma comida digna, tá entendendo? Então, veja vocês, né? É como que, historicamente, isso foi sendo elaborado, de tal maneira que aquela lei áurea, do dia 13 de maio de 1888, só tinha 2 artigos. Sabia disso? 2 artigos. Artigo 1º, está extinta, português arcaico, está extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º, estão revogadas as disposições em contrário. E pronto, e nada mais disse, né? Em relação, como é que seria as condições de vida desse ex-escravo? Teria algum acesso, algum estudo, alguma educação? Seria alfabetizado? Aprenderia uma profissão? Não, nada, absolutamente nada, né? E aí ficaram entregues à sua própria sorte, né? Ou seja, entregue à própria sorte, vírgula, ficaram entregues aos dominadores da época, aos exploradores de mão de obra, que eles vão se configurar no exército, né, de mão de obra barata, né? Aceitando, se submetendo a serviços mal remunerados. Então, essa foi uma triste realidade. Não teve nenhum tipo de amparo. Hoje, bem ou mal, por exemplo, se você estiver empregado, ficar desempregado, você faz jus, você tem direito ao seguro-desemprego. Um pequeno valor que você vai se manter durante algum tempo enquanto consegue um outro emprego, né? Comprar alimentação, alguma coisa nesse sentido aí. Mas naquela época, em relação aos escravos,
Então, se você comparar a condição do escravo no dia 13 de maio de 1888, foi a data da abolição, compara com o dia 14 de maio, com o dia 15 de maio, o restante do ano e dos séculos, então veja que o próprio Estado, né, o próprio governo federal, na época, né, a monarquia, que acabou com a escravidão, decretou o fim da escravidão, mas não teve essas contemplações. Recentemente, nós temos essas políticas, né, que acabam incluindo, né, compensatórias, também chamadas, né, em relação aos afrodescendentes, por conta da dívida social imensa que o nosso país tem em relação aos afrodescendentes, tá bom? Então, isso você compreende ao analisar historicamente. Né? É algo tranquilo, que outros países também já fizeram e vem fazendo. Os Estados Unidos têm ações afirmativas também nessa área, tá legal? Então, pessoal, esse é o quadro, esse é a moldura de uma situação de realidade. A violência urbana, ela surge a partir do momento em que as condições de vida para uma grande parte da população local não são boas. Aí soma-se o quê? A fome, a miséria e a falta de perspectiva. Porque, veja só, olha que quadro. Porque quando você fala em fome, você está falando no hoje. Né? A pessoa está assistindo fome hoje. Miséria no hoje. Agora, e o amanhã? E o futuro? Para muitos, é o que está colocado nessa tela, na sua tela, né? A falta de perspectiva. Porque para alguns, para uns poucos, né, da elite, o cara nem sente fome, né, nem está na miséria, e ele ainda vê a perspectiva para ele. Não, eu estudo escola tal, vou para a faculdade tal, vou morar em país tal, entendeu? Ele visualiza as perspectivas e tudo conjuga, né? Vamos dizer assim, para que essas perspectivas dele se materialize, né? Se realize. Agora, para a imensa maioria da sociedade brasileira, essa perspectiva ela fica assim nebulosa, né? É como se fosse assim, vai numa estrada, você não consegue ver, tem uma névoa, uma neblina ali, você não sabe direito para onde é que está indo, como é que vai ser, né? Ali em diante. Você está entendendo? Tudo isso é reforçado nesse quadro de exclusão social que nós estamos trabalhando na aula de hoje, tá bom? Há todo um sistema criado para manter as coisas, aí aqui é um outro detalhe. Veja bem, né, para manter as coisas como estão. Isso em latim tem uma expressão que é status quo, né? Manter o status quo, é manter as coisas do jeito que elas estão, sem alteração. Ora, manter do jeito que elas estão só é bom para uma minoria, não é verdade? Agora, alterar as coisas do jeito que estão é algo favorável para a maioria. Por quê? Porque a maioria está excluída, né? E sofrendo essas violências todas que nós estamos comentando hoje. Então, manter a riqueza concentrada e impedir que a massa da população atinja uma situação social mais digna. Tá certo? Digna mesmo, gente. Sem arrodeios, né? Sem subterfúgio. Então, como é que se pode viver dignamente, né? Com fome, com miséria e sem perspectiva? Aí não é a vida digna, não é a vida que todos nós merecemos como seres humanos, né? Como cidadãos, cidadãs, tá certo? Então veja que analisando a situação nessa perspectiva, né, na perspectiva histórica, observe que é algo que ao longo dos séculos vem se perpetuando, esse sistema de exclusão, a ponto de chamar a atenção quando você observa que alguém foge desses perfis, foge desses parâmetros, né? É como se fosse algo assim, que não fosse tolerável, né? Pelaquela mentalidade conservadora. Vamos trabalhar de algumas violências contra o negro, contra a mulher, contra o índio, contra os homossexuais. Vamos lá, violência contra os negros. O racismo no Brasil é algo já entranhado fortemente em várias pessoas e segmentos sociais, devido a uma herança histórica, escravocrata, desde a época da colônia e do Império. Foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil, né? Então, veja que isso deixou sequelas, né? Deixou marcas, infelizmente. Isso se materializa em atos racistas, palavras, gestos, né? Então, vamos explicar muita situação em que os afrodescendentes são subalternizados. Agora, pessoal, entenda bem, isso viola a igualdade escrita na Constituição, né? Inclusive, é um crime inafiançável. O racismo, tá bom? É algo que você precisa... Porque,
olha só que situação. Além de você ter que trabalhar através da educação, né, no debate, né, na reflexão, como nós estamos fazendo aqui, ainda é preciso trabalhar de forma que afete o bolso da criatura, tem que pagar indenização por danos morais, entendeu? Então, é algo que não haveria necessidade, né, a rigor, né? Para que isso? Não, vai ter que prender, vai ter que pagar uma multa, né? Ou não paga porque é inafiançável, vai ter que passar algum tempo lá, preso, né? Por algo que poderia ser compreensível, né? No caso do respeito, né? No caso da tolerância, mas está aí. Tá? Esse movimento que, a partir dos Estados Unidos, elas estão segurando a faixa aí, Vidas Negras Importam, né? Porque repercutiu muito, cenas de violência, cenas de agressão, né? Em relação aos afrodescendentes, tá bom? Mas a questão é não se calar, a questão é não aceitar de forma alguma, tá? E denunciar. Outra violência, violência contra a mulher. Historicamente, né, as mulheres foram encaradas, né, como inferiores. E não são, nunca foram, a verdade é essa. Né, aos homens, na sociedade brasileira. Nossa sociedade, pessoal, ela é fortemente machista e conservadora, né? Isso é um fato. É algo que você tem que trabalhar todo santo dia, para desconstruir isso. Né? Mesmo aquelas pessoas que dizem que não são machistas, não são conservadoras, no fundo são, ou precisam ter um trabalho que fiquem vigilantes, né? Porque é algo que está entranhado, algo que está enraizado, né? E é algo que precisa ser desconstruído todo dia, toda hora. Tá? Isso ajuda a explicar, por exemplo, o fato de que salários de mulheres serem quase sempre mais baixos que o dos homens, exercendo a mesma função. Olha que coisa sem lógica. Isso vem desde a época da Revolução Industrial, século XVIII, né? Em que a mulher fazia o mesmo serviço que o homem fazia, mas recebia um salário menor. Isso não é justo, né? Não é de forma alguma. Então, a Lei Maria da Penha, um grande avanço na sociedade brasileira, foi criada para coibir toda e qualquer violência contra a mulher, seja ela física, psicológica ou moral, tá vendo? Violência não é só a física, não. Violência psicológica, né? Ficar ali ameaçando, amedrontando, mandando mensagem no WhatsApp, né? Ou constrangendo em público, ou em casa mesmo, na frente dos filhos. Então, tá aí a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, que eu creio que a história, dessa história triste da violência contra as mulheres, é antes e depois da Lei Maria da Penha. Né? Porque o surgimento da Delegacia das Mulheres também, sim. As mulheres ficavam assim muito constrangidas, é natural, procurar uma delegacia repleta de homens, né, os policiais, para relatar uma agressão que ela sofreu, um constrangimento. Com a criação da Delegacia da Mulher, com uma mulher delegada, né, ela consegue verbalizar o sofrimento que ela está sofrendo. E de imediato, né, tem sido efetuado prisões, né, situações que não são admissíveis, né, em pleno século XXI. Vamos combinar. Nós estamos no século XXI, né, galera? Então, comportamentos, posturas bastante arcaicas, primitivas, coisa de século XVII, XVIII, né, para trás, isso não bate com o momento que nós estamos vivendo. Espera aí, se liga, né? Presta atenção, tá bom? É o que a gente chama de anacronismo, é algo que está fora desse tempo. Não se tem como aceitar mais isso. Então vamos lá. Na sequência, uma outra violência contra os quilombolas. Aqui são remanescentes de quilombos que existem no Brasil. Eles lutam pela terra, né? A comunidade quilombola tem suas terras garantidas pela Constituição, artigo 88, tá? Agora, a Constituição garante, agora na prática a história é outra, né? Porque infelizmente essas terras têm sido assediadas pelos latifundiários que enxergam nesse direito um empecilho, né, para a expansão de suas propriedades. Tem lutado muito as comunidades quilombolas para garantirem esse direito à terra. Olha que massa, você está vendo aí os índios segurando a Constituição, tá? Direito das populações indígenas. Também, não só os quilombolas, as comunidades indígenas têm suas terras. Galera, a terra, porque a terra é importante demais, a terra é sagrada, tanto para os quilombolas como para os índios, é de onde vem a vida, né? A produção de alimentos. Tá? As terras e seus costumes foram garantidos nos artigos 215 e 231 da Constituição Federal, que está em vigor. As terras indígenas também
tem sido a sede, né, de latifundiários, ruralistas. Eles querem tomar a terra dos índios, muitas vezes tomam, né? Aí tem um enfrentamento com polícia, repercute na imprensa nacional e internacional, né? Mas é algo que tem que ser também enfrentado cotidianamente. O desmatamento, o uso de agrotóxicos e o garimpo ilegal, o garimpo clandestino, contaminam as terras e os rios das reservas indígenas, afetando o modo de vida e a saúde das comunidades, né, que ali vivem, tá? Direito das crianças, olha aí, direito à vida, à saúde, direito à liberdade, ao respeito à dignidade, direito à educação, à cultura, direito à convivência familiar e comunitária, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. A criança, pessoal, ela não é vista como ser incapaz, mas sim como ser humano em processo de constituição. Grandes vítimas da violência, né, as crianças. Um dos maiores problemas sociais atualmente no país é o trabalho infantil, né? Isso é a realidade. A criança, ao invés de estar na escola, estudando, até mesmo para poder construir um futuro melhor, uma perspectiva que a gente falou há pouco, tá lembrado? É através da escola. Aí a criança, bota a criança para trabalhar, a criança não vai para a escola, vai reproduzir toda uma estrutura social de séculos. Apesar do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ser claro quanto às condições que esse trabalho é permitido, impedindo o trabalho de menor de 16 anos de idade. Até hoje existem muitos casos em que essas condições não são respeitadas, tá? Você está lembrado? Quando a gente estava falando de quilombola, direito na Constituição. Terras indígenas, está na Constituição, né? As mulheres, a Lei Maria da Penha, né? Então, sempre a sociedade se mobiliza, né? Reivindica e garante direitos. Mas não basta só garantir direitos, né? É preciso fazer com que esses direitos sejam cumpridos. Daí a necessidade de conhecê-los. Dessa mesma forma, em relação às crianças, né? Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante, né, os direitos, esses direitos que estão colocados aí na sua tela. Saúde, educação, lazer, tá? Em relação às crianças. Quem mais que é vítima dessas violências? A questão dos homossexuais, né? Os homossexuais são igualmente protegidos pelas leis que protegem todos os cidadãos. Lá na Constituição, todo o direito está ali assegurado, né? Também, lógico, óbvio, né? Por causa do machismo e do conservadorismo identificado na sociedade brasileira, são vários os casos de violência contra os homossexuais, muitas vezes com anuência ou desinteresse das autoridades de segurança pública, né, em investigá-los. Investigar e punir, né? Não basta só investigar, na sequência da investigação, concluída a investigação, também a punição. Então, tem avançado muito, né? Tem avançado muito a consciência dos direitos, né, dos homossexuais, a forma como eles se mobilizam, se organizam perante a sociedade. Isso é algo que nós temos que celebrar, que comemorar, convivemos fraternalmente, né, marcado pela tolerância, né, pelo respeito, tá bom? Mas no Brasil, infelizmente, temos muitos casos, né, de violência. E é algo que você trabalha na família, algo que você precisa trabalhar na escola, nos meios de comunicação, entendeu? É algo que tem a permear da sociedade. Vamos para as questões, nesse tempinho que nos resta, colocar em prática o que nós estudamos hoje, né? Olha essa questão da Unicamp. Começa com o texto, né? A violência, eu recomendo sempre ler a referência bibliográfica, olha só. A violência na sociedade contemporânea. O que diz o texto da Unicamp? A fúria do tirano, o terrorismo de Estado, a guerra, o massacre, o escravismo, o racismo, o fundamentalismo, o tribalismo, o nazismo, sempre envolvem alegações racionais, humanitárias, ideais. Olha só, tudo é coisa de violência aí, você está vendo aí? Nazismo, fundamentalismo, escravismo, mas sempre utiliza alegações racionais, procuram explicar, justificar, né? Olha o nazismo. O nazismo, não está lembrado? O Hitler dizia que mas vamos massacrar o povo judeu, eliminá-los, porque é uma raça inferior. Essa é na lógica deles, né, dos nazistas. Ao mesmo tempo em que exercem formas e técnicas brutais. Então, isso não é nada racional, aí já é irracional, né? Formas e técnicas brutais, irracionais, enlouquecidas. Em geral, a fúria da violência tem algo a ver com a destruição do outro, né? O diferente, o estranho. Ou seja, quem é o outro? O outro é o negro, o outro é o homossexual, o outro é uma religião diferente da minha.
com o que busca a purificação da sociedade, como se isso fosse necessário, como se fosse possível, né? O exorcismo de dilemas difíceis, a sublimação do absurdo embutido nas formas da sociabilidade e nos jogos das forças sociais. Tá aí. Então, esse é o texto do enunciado da questão. E o comando nos pede que assinalemos a alternativa correta. Vamos analisar. A. Os atos de violência sempre implicam alegações irracionais e práticas racionais que transformam os jogos, né, das forças sociais e as tramas da sociabilidade que envolvem as coletividades. Bom, galera, lá no texto ele fala assim, envolvem alegações racionais. O cara alega. Aqui ele já está falando em práticas racionais, tá bom? Aqui ele já está falando em práticas racionais. Prática racional não tem como. Você não tem como matar, né, torturar, dizendo que isso é algo racional, tá? Então você elimina aí a alternativa A, tá? B, a violência nasce como técnica de poder, exercita-se como modo de preservar, ampliar ou conquistar a propriedade, adquirindo desdobramento psicológico desprezíveis para agentes e vítimas. Não é algo que se despreze. Não é algo que se despreze, tá bom? Veja você que você não pode desprezar atos tão cruéis, atos tão violentos, né, na sociedade, né? C. Os atos de violência não têm excepcional significação. Como é que não tem? Porque mantém as mesmas formas e técnicas, razões e convicções conforme as configurações do movimento da sociedade. Como é que não tem, né? Excepcional significação, é claro que tem. E a alternativa D, a violência entra como elemento importante da cultura política, com a qual se ordenam ou se transformam as relações entre os donos do poder e os setores sociais considerados tornados subalternos. Então, eis aí a alternativa correta, né? Então, a violência, ela passa a fazer parte da cultura política, né? Tendo em vista a perpetuação, né, de toda essa estrutura de dominação, de toda essa estrutura de poder, tá? E observem, né, como vocês acompanharam ao longo desta aula, né, que não é assim, no estalar de dedos, que essa situação ela se configura. Não, é ao longo de séculos, e quando se fala ao longo de séculos, é ao longo de gerações, né? Uma série de gerações, e que você pode até imaginar que tem dois mecanismos que vão ali se digladiando. Por um lado, mecanismos que vão fazer de tudo para perpetuar, né, aquela situação de violência, para que ela não se acabe, para que ela continue daquela maneira. E pior, e seja tida como algo natural, tranquilo, de boa, né? Isso existe de várias formas, seja através, né, de comentários que são ditos, algumas piadinhas, né, sem graça que são espalhadas por aí, está entendendo? Cenas de na televisão que você vê. Então, isso tudo vai se perpetuando, vai algo que vai, entre aspas, naturalizando, o que não é natural. Por outro lado, temos mecanismos que procuram desconstruir tudo isso, procuram barrar esse trajeto, né, essa evolução, e sempre evidenciando que isso não é nada natural, né, muito pelo contrário, né, não é natural que mulheres sejam agredidas, espancadas, não é natural que negros sejam desrespeitados, não é natural que os homossexuais sejam agredidos, desrespeitados, né? Você está entendendo? Então, com o tempo, esses mecanismos eles vão entrando em choque. Eu posso até dizer, talvez, que nós estamos numa fase de transição, né? Na transição em termos de mentalidade, de valores, né, de comportamento, em que, pelo menos, é o que se deseja, né? Mas, via de regra, nós observamos que esse lado, dessa força mais que se move no sentido de perpetuar esse status quo, ele vem se fortalecendo muito. E causa estranheza quando você observa alguns jovens, né, com pensamentos e valores
né, que foram cultivados durante séculos e séculos. Isso causa uma certa estranheza, né? Chega a ser até um pouco contraditório. Vamos lá, olha essa outra questão. O desenvolvimento da civilização e dos seus modos de produção fez aumentar o poder bélico, né? Opa, desenvolvimento de quê? Da civilização, né? Seus modos de produção fez aumentar o poder bélico das armas, né? Generalizando no planeta a altitude de permanente violência. Infelizmente é o que predomina. No mundo contemporâneo, a formação dos Estados nacionais fez dos exércitos instituições de defesa de fronteiras e fator estratégico de permanente disputa entre as nações. Nos armamentos militares se concentra o grande potencial de destruição da humanidade. Cada Estado, em nome da autodefesa e dos interesses do cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez mais potentes e ostensivos. O uso da força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente utilizado no combate à violência e à criminalidade. Vamos lá. Sobre a violência e a criminalidade no Brasil, assinale a alternativa correta. Alternativa A. As políticas repressivas contra o crime organizado são suficientes? Suficiente para erradicar a violência e a insegurança da cidade? Vamos grifar suficiente? Porque não é, né? Não basta, não é suficiente, precisa de muito mais coisa, precisa de ações na área da educação, né? Próprios líderes religiosos contribuírem também nesse sentido, né? E por aí vai. B, as altas taxas de violência e de homicídio contra jovens em situações de pobreza têm sido revertidas com a eficácia do sistema prisional. Aqui vamos grifar revertida e vamos grifar eficácia. Meu povo, sabemos que não é essa a realidade do Brasil, né? Essa eficácia do sistema prisional. Nós temos um caos no sistema prisional, né? Denúncias são frequentes de superlotação nos presídios, que os presídios se transformaram, infelizmente, em universidade do crime. O cara entra lá sabendo pouca coisa, sai de lá um expert, né, em atos ilícitos, enfim, não tem tido essa eficácia, infelizmente, né, no sistema prisional, né? Há algumas iniciativas importantes nessa área que precisam ser aprimoradas, né? Mas, a bem da verdade, é algo que tem que evoluir muito, né? Então, pessoal, olha só, revertida, ele está dizendo que ele está afirmando, né, que as altas taxas de violência e de homicídio contra jovens em situação de pobreza, interessante essa expressão, situação de pobreza. Por quê? Porque as pessoas elas não são pobres, elas estão, né? É uma situação que pode ter mudanças, né? Pode ter transformações. E, repito, a educação é esse grande vetor, né, de mudança, de desenvolvimento para que se saia dessa situação de pobreza que está colocado na sua tela. Agora, eficácia não. Nosso país não tem assim um histórico de eficácia no sistema prisional, tá bom? Alternativa C, as desigualdades e assimetrias nas relações sociais, a discriminação e o racismo são fatores que acentuam a violência no Brasil. A perseguida, a desejada, a cobiçada, alternativa correta. Essa é a alternativa C, porque ela diz que está trabalhando aqui as causas, né, os fatores, né, que acentuam, né, a violência no Brasil. Ou seja, as desigualdades sociais, desigualdade econômica, né? Assimetria, não é simétrico, né, nas relações sociais. Simetria se houvesse uma igualdade, é simétrico, né? Então, as assimetrias nas relações sociais, a discriminação, né, o racismo, são fatores que acentuam, né? É como se a violência fosse algo latente, né, e que deve ser controlado, gerenciado, administrado, né, porque nós vivemos em sociedade. Se você temos, às vezes, impulsos, né, violentos, algo que fica assim, tipo latente, fica ali adormecido, né, que você não pode permitir, né, de que algo venha que dê um start, né, que estimule, que desencadeie, atos violentos. Então, isso, porque a impressão que se tem é que todos nós temos aqui e acolá algum pensamento nessa direção, né, de agir com violência. Mas é preciso racionalizar as situações,
vivemos em sociedade, né? Nós não vivemos numa ilha, no meio do mar, aí não, tá? Ok? Bom, professor, essa é a alternativa correta? Está resolvida a parada? Tá não, galera. Nós temos que saber tanto qual é a alternativa correta, por que está correta, e também por que as outras 4 alternativas estão erradas, né? Porque você pode utilizar a técnica da eliminação da questão, tá bom? As alternativas, melhor dizendo. O que diz a alternativa D? A violência urbana contemporânea é o resultado do choque de diferentes civilizações que se manifestam nas metrópoles brasileiras. Civilizações? Está assim, deslocado, fora de nexo, né? Não temos nem diferentes civilizações, né, nas metrópoles brasileiras, então não é esse o resultado. Aliás, a violência urbana não é resultado desse choque de diferentes civilizações, então você elimina. Galera, tem algumas alternativas que, se você for ler com muita atenção, interpretação de texto, você percebe, né? Você percebe que elas são erradas, tá? Você vai analisando, você vai lendo, você mesmo se pergunta, será? Que civilizações? Que diferentes civilizações são essas, menino? Tem não, professor. Então, se não tem, está errado, né? Tranquilo, é de boa. Né? São esses distratores, né, que o elaborador coloca aí nas alternativas das questões, tá bom? Olha, a alternativa é: o rigor punitivo das agências oficiais no combate à criminalidade impede o surgimento de justiceiro e milícias. Olha aí os milicianos, tão comentados hoje, né? Esses grupos de criminosos, bandidos, né? que atuam à margem da sociedade, que não respeitam lei, não respeitam nada. Agora, essa palavra impede, professor, ela está muito forte, tá fortíssima. Nós sabemos que não impede. É porque uma coisa é você dizer, existe o rigor punitivo nas agências oficiais, nos órgãos do governo, no combate à criminalidade? Existe, é um fato. Agora, olha a sequência, olha como é que está a alternativa. Ele primeiro está afirmando que tem esse rigor punitivo nas agências oficiais de combate à criminalidade. Até aí, tranquilo. Agora, olha a sequência da alternativa. Impede o surgimento de justiceiros e milícias? Que bom seria se impedisse, né? Não impede, né? Infelizmente não impede. Então, numa prova escrita, você foca lá você pode circular, como eu fiz aqui na tela, a palavra impede. Você pode, uma forma de dialogar com a alternativa, fazer aqui uma interrogaçãozinha. Será se impede? Não impede o surgimento de justiceiros, esses pistoleiros, né? São bandidos contratados para matar a gente, né? E os milicianos, né? Os milicianos também, que são muito audaciosos, né? Truculentos, agem à margem da lei, né? Amedrontam as pessoas. É uma triste realidade dos grandes centros urbanos, né? Os milicianos, assim chamados, né? Então não impede. Como não impede, essa alternativa também está errada, tá? Então, dessa maneira, pessoal, é que tem que ser, quando você estiver fazendo uma prova, né? Você vai grifando as ideias principais no enunciado da questão, observe qual é o tema, né? Do que trata essa questão, né? Observe atentamente o comando, tá? Olha só, o comando dessa questão já dizia sobre violência e criminalidade no Brasil. Assinale a correta. Cuidado com a malandragem que elabora questões. Pede para você marcar a correta, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Lá no meio da prova, marque a incorreta. Ou com exceção de. Aí você vem naquele embalo, marcando correta. Aí você nem lê direito. A primeira alternativa que você vê correta, você marca. Calma, observe o enunciado. Estava pedindo para marcar a incorreta, né? Não era para marcar a correta. Então, muita calma nessa hora, das avaliações. Se você estiver no ensino médio, lógico, essas questões vão aparecer com mais frequência, tá bom? Meus queridos, nós vamos encerrando por aqui a nossa aula, né? Que tratou sobre toda essa evolução histórica, né? Das manifestações variadas de violências no nosso país. Tá legal? Um forte abraço e até a próxima aula.